Mas, bom, quebrando um pouco o assunto, que depois a gente volta pra... Já embaralhei tudo Eu tô aqui, gostando, perdão. tô gostando. Mas depois a gente volta pro time atual. Você falou que você viveu a experiência do lance, né? Do impresso. Queria que Sim. você falasse um pouco disso, assim. Porque eu, claramente, me formei um tempo depois e Que não ano você se cheguei. formou? 2019. Eu tenho 23, Ah, então... cara, Fim de 2019 você se formou? fim de Eu 2019. já tava saindo quase do setorismo aí já. Então. Foi nessa formatura que eu fui, né? Eu fui nessa Uhum. formatura, não foi? Sim, Eu, saudades. pô, foi muito legal trabalhar no lance, assim, acho que me formou em vários aspectos, né? Não foi meu primeiro emprego, né? Eu entrei no lance no meu último ano de faculdade, foi meu último estágio, aí eu fui efetivado, fiquei até maio de 2017. Uhum. De janeiro de 2014 até maio de 2017. E, cara, foi muito legal, assim. Eu aprendi muito. Primeiro a você fazer uma gestão da cobertura. Então, a gente tinha que planejar as coisas. Não era assim, óbvio, tinha dia que putz, você chega no dia e não sabe ainda o que vai fazer. Mas um mínimo planejamento você aprende a ter até para esses dias que você não tem uma pauta. Então, por exemplo, jogo sábado à noite no Morumbi. O que você vai aprendendo? Pô, na hora da zona mista, eu vou puxar uns caras de canto X que ninguém tá puxando e vou fazer alguma entrevista com ele, porque o jornal de domingo para segunda vai ser sobre o quê? Porque tudo que for do jogo do sábado vai sair no domingo. E na segunda não tem treino, não tem entrevista, não tem nada. Sim. Você tem que se virar. Então você vai aprendendo, pô, deixa eu já entrevistar aqui. Então, 2014 ainda, eu fui cobrir, e São Paulo jogou a Sul-Americana numa quarta ou quinta em Criciúma, contra o Criciúma. Uhum. Ia jogar o Brasileirão domingo em Florianópolis contra o Figueirense. E aí o lance me mandou pra lá, fiquei uma semana quase em Santa Catarina. E aí eu percebi que dali 1-2 semanas o Rogério ia ser 7 de setembro, né, que era o aniversário da chegada do Rogério ao São Paulo, chegou em 7 de setembro de 90. E aí eu falei, pô, tá chegando a data, acho que vale engatilhar alguma coisa. Sim. Aí tava acabou o jogo, a gente tava... Eu, o Ferrari, que é hoje editor no GE, ele era setorista do São Paulo na época, a gente tava atrás do gol lá no Orlando Scarpelli, tinha tipo um banco de reserva, assim, mas era pro pessoal de rádio ficar protegido da chuva. A gente tava escrevendo lá as matérias pós-jogo e tal, já tinha rolado coletiva do Muricy e tudo. E aí a gente ouviu uma baita gritaria, assim, vindo do túnel do São Paulo. Aí ele ficou lá e eu fui. Quando eu cheguei, era um monte de torcedor na porta do vestiário gritando pro Rogério. Aí eu vi que o Rogério tinha feito o exame antidoping, e aí demorou pra ele conseguir ir no banheiro e tal. Já tava todo mundo no ônibus e ele tava sozinho no vestiário, comendo uma coxinha e tomando uma coca. E aí eu fiquei lá esperando, perguntei se ele topava falar, ele falou, não, espera aí, deixa eu só acabar de comer. Aí ele falou, quanto tempo você tem? O que você vai falar? Expliquei a pauta, daí ele olhou o relógio, perguntou que horas o ônibus precisava sair, ele falou, você tem 7 minutos, dá? Falei, pô, lógico que dá. E aí fiz as perguntas falando do aniversário de, na época, 24 anos de São Paulo. Guardei. Pô, quando chegou, sei lá, 1-2 semanas depois, eu tinha lá um bate-bolinha ali com ele de 7 minutos, que fechou uma página dupla de jornal. Então, você ia pegando essas experiências de se planejar. Mas, às vezes, tinha as mudanças em cima da hora, né? Que é o gol no fim, no último jogo do dia, o gol no fim, que você tem que sair mudando tudo e Nossa, o relato do texto. Mas isso acontece no online também, né? Mas o pior era pior, né? Era bom, mas... 8 da noite, você tava ali com uma pauta meio capenga, sem muita novidade, uma matéria, tipo, uma original que a gente falava, né? Algo curioso em cima de um fato. Então, sei lá, a gente fazia umas coisas assim, naquele mês o São Paulo ia viajar muito, a gente fazia uma página diferente, mostrando um aviãozinho, passando vários lugares, contando a quilometragem. Coisas assim que a gente fazia. Se tá todo programado para uma pauta mais assim, né? Não muito impactante, daí, pô, 8 da noite você descobre que vai ter uma contratação, alguma coisa. Sai derrubando tudo, troca tudo, faz
sério, saía mudando tudo desesperadamente, assim. Era muito legal essa adrenalina do jornal, né? E eu fui dupla do Márcio Porto, né? Que já estava na cobertura do São Paulo há um tempo. Foi muito importante também para me ensinar o dia a dia do clube e o dia a dia do jornal. E então foi uma experiência para mim muito boa. E além de tudo isso, né? Eu consegui... meu primeiro furo de reportagem foi a contratação do Hudson. Eu gosto dele. Na época a gente ficou próximo, assim, porque ele foi assim, tava um dia assim, fim de fechamento do jornal, e aí o pessoal do Corinthians, que cobria Corinthians, o Renato Rodrigues, que hoje é comentarista da ESPN, e o Vessone, e o Borghese hoje é assessor de imprensa. E aí eles estavam com uma informação lá de que o Corinthians queria o Hudson, não lembro qual dos três estava. Foram bater com alguém lá do Corinthians e eles deram a letra, acho que a gente não vai mais fechar, a gente soube que talvez ele vá pro São Paulo. E aí eles me avisaram, o Márcio já tinha ido embora, eu tava de folga, e eu fui atrás, comecei a falar com uma galera, achei o empresário do Hudson, confirmei. Aí saiu lá, tipo, como já tava muito no fim, não era lá um grande reforço, né, na época, acabou saindo num abre de agência, né, então tinha a página dupla principal e depois a terceira página, ou a quarta página, era a agência, que a gente chamava, que eram coisas curtinhas, assim, um boletim de treino, quem tava no departamento médico, serviço de ingressos e tal. Aí ficou ali a matéria. E aí, pouco depois, eu fui para os Estados Unidos durante a Copa, né? O São Paulo cedeu os 2 CTs aqui.